E nossa produção convidou então a Camila Graneman, é isso? De Souza? Graneman de Souza. Ela que é secretária de saúde lá do município de Botuverá, e a Betânia Mesquita, que é fisioterapeuta, né? Para falar justamente de um projeto, né? De um trabalho que vai ser feito na cidade de Botuverá, enfim, relacionado à obesidade, é isso? Seria isso? Só para a gente destacar, que trabalho seria esse? Boa tarde. Isso, boa tarde. O Proteja, na verdade, ele foi um projeto a nível federal do Ministério da Saúde para enfrentamento da obesidade infantil. A partir desse projeto, nós escrevemos um trabalho para o Congresso Estadual das Secretarias Municipais de Saúde, que foi apresentado agora no final de março em Blumenau. E esse trabalho ele foi selecionado para o Congresso Nacional, que será em Belo Horizonte, em junho desse ano. Secretária, com relação, Camila, antes de mandar boa tarde também, seja bem-vinda. Esses recursos já estão disponíveis para o projeto para a Prefeitura? Como é que funciona? Boa tarde ao pessoal aqui da Rádio Cidade, boa tarde aos ouvintes também. Então, esse é um projeto federal que iniciou em 2020. Certo. Veio verba, né, federal. Foi realizado, então, todo esse projeto com verba federal e no ano passado foi o último ano, na verdade, com a verba federal. E o município agora continua, então, com o municipal. Entendi. Então, esse trabalho acabou... Surgiu a ideia de porte federal, mas depois deu sequência também para o município continuar esse cuidado, é isso, né? Sim, com certeza. Foi um projeto bem importante no avanço da questão, né, da prevenção da obesidade infantil. Então, com esse projeto foram feitas várias ações desde 2020 e que ainda acontecem dentro do município, né? Por exemplo, nós temos junto com esse projeto o Movimento Botuverá. Então, nós temos em todos os bairros, praticamente, atividades físicas. Hoje nós temos numa média de 110 usuários, que tem o professor de educação física, que realiza essas atividades com eles. E temos também a hidroginástica. Temos uma piscina, então, né, uma hidroginástica pelo SUS lá, que também atende os pacientes toda terça, quarta e sexta-feira. Pacientes com fibromialgia, pacientes com problema de coluna, problemas de joelho. Também tem, então, essa opção que nós encaminhamos. Anderson Tunis. Boa tarde. Esse projeto, ele vai beneficiar apenas as crianças de Botuverá, é isso? Então, na verdade, o Proteja, ele começou, né, com esse projeto para enfrentamento da obesidade infantil, só que para a gente participar desse projeto, a gente precisava fazer um diagnóstico da cidade. Como que estava a nível de lazer, para prática de atividade física, alimentação saudável. De acordo com esse diagnóstico que a gente fez na cidade, a gente entendeu que a população em geral, aí não só as crianças, né? Elas não tinham acesso a lazer, atividade física. Então, dentro desse primeiro projeto, a gente ampliou, na verdade, as ações, como a Camila falou agora, né? Então, a gente tem a hidroginástica, os grupos de atividade física, e aí são para toda a população. Sim. Adultos, idosos, jovens, né? Mas esse segundo projeto, vamos dizer assim, ele nasceu a partir do diagnóstico desse primeiro. Sim. As ações para as crianças, elas acontecem também, né? Nós fizemos ações nas escolas, de conscientização, né, de hábito saudável, alimentação saudável. Esse sábado nós estaremos na Escola Estadual também fazendo esse projeto, já foi feito, né, nos últimos anos. E também o atendimento nutricional dessas crianças também é feito pela nossa equipe. Vocês têm algum índice, dados de obesidade infantil em Botuverá? Então, para a gente ser eleito para esse projeto é porque a gente apresentava um índice alto de crianças com obesidade. No início do projeto, esses dados eram de mais ou menos 15% das crianças. Isso é bastante coisa. Sim. Né? E ao final do projeto, esse índice estava mais ou menos em 12%. Né? Em 2 anos, a gente conseguiu baixar 3%. Né? E aí, como as ações elas seguem, a gente acredita que vai conseguir baixar ainda mais, né, esses números. Então, era um projeto que tinha recurso federal e agora está no âmbito municipal. Está sendo difícil para vocês por ter captar recursos? Como é que está sendo? Mudou algo? Isso. Então, a gestão, né, ela apoiou esse projeto, viu a importância, né, e os dados que a gente conseguiu trazer, e eles apoiaram. Na verdade, muitos recursos a gente já tinha, que era o recurso humano, né, da equipe mesmo, e a gente só precisou organizar e planejar para alocar esses recursos, né, de uma forma mais eficiente.
Também no final do projeto, como a gente conseguiu atingir as metas, né, a gente teve um incentivo federal de um valor assim agregado alto, que a gente também utiliza, e os recursos próprios do município mesmo, recurso humano, materiais que a gente acabava que já tinha, né? Então, nessa parte é mais tranquilo assim para a gente conseguir fazer as ações. Como é que funciona a questão do envolvimento dos pais? Até porque não adianta vocês fazerem um trabalho de educação física, ir lá, como você disse, fazer hidroginástica, dar orientação. Quando chega em casa, a criança vai lá e saboreia aquele delicioso chocolate, bolo, enfim. Ou seja, tudo aquilo que a gente sabe que a gente fala aqui de energia, né? A energia que a criança gasta e quanto ela tem que repor novamente. Esse controle existe, essa orientação para os pais também, o envolvimento deles? Sim, a parte principal é a orientação dos pais, né? Como a gente acaba falando, a criança não vai ao mercado sozinha e faz a compra, né? Sim. Então, sempre as orientações são feitas em conjunto com os pais. Então, esse evento mesmo que a gente vai no sábado, que também nós fizemos em anos anteriores, é o Dia da Família na escola. Então, a gente consegue pegar as crianças junto com os pais para poder fazer a orientação com eles. E as consultas também que são realizadas nas unidades também são em conjunto com os pais, porque eles que devem receber as orientações, né? É que, na verdade, tudo trata de consumo, principalmente nessa fase, a fase de crescimento, mas você tem que saber equilibrar o que precisa para o corpo nesse período de crescimento e justamente calorias, que a gente sempre fala disso, né? Que são calorias que você consome que gastam depois. Se a pessoa ultrapassar essa caloria ou só consumir açúcar, enfim, só coisa industrializada não faz bem. Aí que tem que entrar frutas, verduras. E o interessante maior é que Botuverão é uma cidade que tem muita agricultura, né? Isso é uma questão bem importante também. Nesse primeiro diagnóstico que a gente fez, né, a gente sabe desse histórico, né, por ser um município do interior que tem bastante o acabo cultivo dessas hortaliças, enfim, só que eles não utilizam muito na própria alimentação. Eles acabam, às vezes, alimentando os animais que eles têm e acabam não utilizando na própria alimentação. E também, por a gente ser um município pequeno e não ter, assim, supermercado de grande porte, às vezes também não tem disponível nos comércios locais, né? Em quantidade, em qualidade, fruta, verduras e legumes. E um dos eventos que a gente fez foi disponibilizar uma horta de produtos orgânicos, uma feira de produtos orgânicos também, para a população também ter contato com esse tipo de alimento. Mas sim, eles plantam, só que muitas vezes eles não consomem. Camila, posso te perguntar, você como secretária, você também ajuda, mas eu acredito que você como secretária deve também estar um pouco mais ligada às escolas. Eu lembro que na minha época tinha um projeto muito bacana, 2013, por ali, que era de criar hortas ao fundo das escolas para incentivar as crianças a comerem vegetais, legumes. Seria legal ter um projeto desse nas escolas e os professores apoiam junto aos pais, as crianças podem se engajar no projeto ainda mais. Já teve algo parecido? Pode ter? Você acha viável? Sim, com certeza. Como nós estamos no início ainda, né, de uma gestão nova, pegamos a gestão agora em janeiro, então tem muito planejamento pela frente. Então, não só o Proteja, que é algo que a gente, de fato, vai continuar trabalhando em âmbito municipal, porque é muito importante a questão da obesidade infantil, e não só da obesidade infantil, né? Vamos falar de obesidade no geral, né? Da alimentação saudável no geral. Então, nós temos também, além do Proteja, o Programa de Saúde na Escola, que nós vamos também dar início esse ano, tem todos os anos, mas creio sim que a gente consegue uma boa parceria com a escola, com os professores, sempre tivemos as portas abertas e é algo então que, de fato, no nosso planejamento anual nós já temos. Você sabe que se você olhar imagens, principalmente na internet tem muito isso no YouTube, né? Você olha lá na imagem de praias, enfim, lagoas, até esse tempo atrás eu olhei aqui da Lagoa Sem Fim, não, da Lagoa do Minela aqui em Brusque, tinha uma imagem lá de uma galera de 1991, todo mundo muito magro, todo mundo mais, não tinha essa questão muito de obesidade. Essa industrialização dos alimentos é o que mais atrai essa questão, trazendo esse prejuízo para o corpo. Qual é a avaliação que vocês estão envolvidos com esse negócio de obesidade? De onde vem essa mudança de uma criança tão cedo já ter esse problema de obesidade, sendo que antigamente isso não existia? De onde vem o problema? A gente sabe que a obesidade ela é uma doença que a gente fala que é multifatorial, né? Ela tem muitas causas e muitos fatores envolvidos. Claro que a qualidade da alimentação, né, vai ser um desses fatores, por isso que a orientação que a gente dá
é sempre em relação à qualidade da alimentação, né? Não regular a quantidade, número de calorias, nada disso, né? Mas na qualidade dessa alimentação, o mais natural possível, né? Com o mínimo de processados e ultraprocessados, né? Claro, não sou nutricionista, né? Não é o meu lugar de fala exatamente, mas é uma orientação em comum que a gente dá enquanto profissional de saúde, né? Na qualidade dessa alimentação. Porque a gente sabe que criança gasta bastante caloria, está em fase de crescimento, então, às vezes, a quantidade que eles vão consumir dos alimentos é um pouquinho maior, mas a gente sabe que o alimento ultraprocessado, né? Fora a questão estética mesmo, traz todos os problemas de saúde que a gente já sabe, né? E eu até acho que isso aí tem muito a ver com a questão envolvendo a facilidade que você tem hoje de comprar essas mercadorias. Por exemplo, é muito fácil você chegar, sair daqui e ir ali num posto de gasolina e comprar uma Coca-Cola. É muito fácil você comprar um refrigerante, diferente do passado. Antigamente não era tão fácil assim. Por exemplo, para você comprar uma Coca-Cola, você tinha que ter a garrafa vazia para trocar. Não existia latinha. Sim. Já começa por aí, né? A própria questão dos demais coisas que existem industrializadas. Hoje em dia você tem muitas vezes um cachorro quente pronto numa indústria que já vem tudo pronto. É só você botar ali abrir, botar no micro-ondas e comer. E antigamente não. É a mãe, é o pai que fazia em casa, né? A família fazia em casa e justamente a preparação era diferente. A gente sabia os produtos que eram colocados. Hoje em dia não se sabe nada, né? Isso influencia um pouco no resultado final, né, do corpo. Com certeza, né? A gente sabe que abrir um pacote às vezes é mais fácil que fazer um preparo de uma alimentação. Justamente. Né? Mas é isso que a gente tem tentado levar, essa conscientização para as famílias, porque a gente sabe que hoje essa criança obesa, lá para frente, tem muito mais chance de se tornar um adulto com alguma doença, né? Então, diabetes, a própria obesidade como doença, hipertensão. Então, a gente sabe que lá na frente, pensando também como, né, gestão em saúde, são adultos que vão utilizar bastante do nosso serviço de saúde. Então, a gente quer trazer essa parte de promoção e prevenção já na infância, né? E vocês estão agora selecionados para se apresentarem na 20ª Mostra Nacional Brasil Aqui Tem SUS, certo? Em junho. Como é que tá a expectativa para vocês de ir para capital mineira e se apresentar lá? Quer falar um pouquinho, Camila? Conta pra gente. A terra do pão de queijo lá. Então, nós ficamos bem felizes porque eu entrei na secretaria dia 2 de janeiro e nós estávamos em férias coletivas. Então, a inscrição para essa mostra seria só até dia 5 de janeiro. Eu pensei, poxa, vamos ficar de fora, né? Porque estávamos todos em coletivas. No fim, o prazo foi prorrogado até o dia 13. Corri ali com as meninas, vamos nos inscrever, nós temos bons projetos. E fomos selecionados, então, de 380 trabalhos, 150 foram selecionados para a 7ª mostra, né? Que nesse congresso estadual era a 7ª mostra. E aí nós conseguimos, então, entrar nesses 150. A Betânia, então, a equipe deles ali foi selecionada para apresentação oral. E nós tivemos mais 2 trabalhos ainda, que é o Café com Elas, que acontece todo mês de outubro, e o grupo de diabéticos que foram selecionados para a forma de banner. E aí lá, dos 150 trabalhos selecionados na estadual, 43 vão para Belo Horizonte. E nós fomos selecionados dentro dos 43 com esse trabalho. Então a gente ficou emocionada, muito feliz, porque geralmente os municípios de pequeno porte, eles não são visados, né? Nós fazemos muito, mas não mostramos pouco, né? Geralmente a gente vê os municípios de grande porte. Então, a gente ficou muito feliz que é um município de 5.700 habitantes e nós termos de 5 trabalhos inscritos, 3 selecionados e um deles indo para o nacional. Então, são 3 trabalhos. Pode repeti-los, por favor? Então, foram 3 trabalhos que foram para o congresso. Foi o Proteja, né? Foi o Café com Elas, que é no mês de outubro nós fizemos sempre o Café com Elas para envolver as mulheres em relação à conscientização do câncer de mama e colo de útero. E o grupo de diabéticos, que é realizado na Unidade Básica de Saúde de Águas Negras, que, claro, dentro da estratégia, esses grupos são comuns, mas foi a forma como elas fizeram. É uma equipe multi. Então, vários usuários que não sabem ler e escrever, eles conseguiram, de uma forma lúdica, fazer com que esses usuários também participassem. Então, são muitas pessoas envolvidas. Sim. Nesses 3 projetos, né? Tem uma estimativa e, no final, quantas pessoas que vão
lá para Belo Horizonte? Na verdade, em Belo Horizonte vai eu e a Betânia. Então vai 2 pessoas. Sim, mas tem 2 monte de gente pessoas envolvida. do município, mas sim, desde o Proteja, o grupo de diabéticos, o Café com Elas, a equipe toda é envolvida, desde a equipe de estratégia de saúde da família e a equipe Emult. Eu imagino o orgulho que o pessoal deve estar sentindo, né? Sim, nós estamos muito felizes com essa indicação, né? E para nós é um prêmio, justamente como eu falo, é um município pequeno, né? E então é um projeto, inclusive é um projeto, né, Betânia? Talvez a Betânia possa explicar melhor, que fez parte de um livro também, a nível federal. Acho que a Betânia pode explicar melhor sobre isso. O que você falou, né, de muitas pessoas envolvidas, é bem importante salientar, né, que eu estarei no congresso apenas representando, né, uma parte dessa equipe, porque é um trabalho que não é feito sozinho, né, é um trabalho a muitas mãos, então sou apenas a representante desse projeto. Mas sim, ao final do projeto federal, ele durou 2 anos, a gente tinha apoiadores, né, que é como se fossem as coordenadoras assim regionais. E ao final do projeto, o município de Botuverá foi convidado para fazer parte da seleção de um livro. Então, eles contaram com 14 experiências municipais que foram bem-sucedidas e cada uma teve um capítulo escrito nesse livro. O projeto ao todo, como ele era federal, ele incluiu mais de 1.300 municípios. E daí desses 1.300, 14 que tiveram as experiências bem-sucedidas fizeram parte desse livro. Esse livro já foi publicado, ele é de domínio público, então ele é bem importante como um material para os outros municípios replicarem essas ações também. Né, aqui do estado, Botuverá e o município de Balneário Pissarras, que foram contemplados no capítulo do livro. E esse livro, então, se alguém quiser acessar, ele está disponível aonde, por exemplo? Isso, se jogar no Google mesmo, né, ele está disponível, é o livro de experiências municipais do Proteja. Ali está descrito de vários municípios do Brasil inteiro, né, então a gente consegue ver a realidade e as diferenças, né, dos locais, sul, sudeste, centro-oeste, né? Então, que é bem diferente a realidade. Então, dá para ter uma boa ideia e os municípios que quiserem replicar esse projeto, tá lá o material. Legal. Ô, secretária, com relação, a senhora falou a respeito da saúde da família, né? Quantas equipes hoje tem na saúde da família? E hoje, em tempo, a gente sabe que muitos municípios ainda têm uma dificuldade para manter, principalmente as unidades de saúde, enfim, para arrumar, inclusive, médicos. Aqui em Brusque, recentemente, é difícil, né? Ainda continua essa dificuldade no município também, lá de vocês, em Botuverá? Então, Botuverá, para falar bem a verdade, nós temos 5.000, em média, 700 pessoas, né? Pelo censo. Então, eu acho que é uma saúde muito bem organizada, porque nós temos 5.000 pessoas que utilizam... 5.700 pessoas que tem no município, que utilizam, porque lá 90% da população utiliza as unidades básicas. Então né? praticamente toda a população. Toda a população, independente deles de repente procurarem médicos particulares, né, ou algo nesse sentido, sindicatos, convênios, eles são uma população que nos procuram, eles têm vínculo com as unidades. É a característica, né, do município de menor, né? Pequeno, né? Então tem que vir a Brusque para outras situações. Hoje nós temos 3 unidades básicas de saúde no município, contando com uma equipe na Unidade Básica de Saúde de Águas Negras, 2 equipes na Unidade Básica de Saúde do Centro e uma equipe na Unidade Básica de Saúde do Ribeirão do Ouro. Então, 3 equipes para 5.700. Nós temos 7 médicos hoje no município. 2 em Águas Negras, 4 no Centro e 1 no Ribeirão do Ouro. É a demanda, atende a demanda ou você acha que precisaria mais? Não, atende a demanda. Talvez o que a gente precise, o que é do nosso planejamento é, ainda esse ano, reestruturar melhor, reorganizar melhor a estratégia de saúde da família para que ela possa trabalhar de fato promoção e prevenção de saúde, né? E aí nós termos um pronto atendimento que de fato atenda daí essa demanda espontânea que chega na porta a todo momento, que Botuverá já precisa, porque hoje o nosso hospital de referência é o Azambuja. Então, assim, são mais ou menos uns 30 minutos para chegar aqui do centro, mas nós temos que pensar que Botuverá tem área rural, que daí é mais tempo para chegar. Quer ver aquela estrada, quem vai para Vida ao Ramos, né? Isso. Lá literalmente não tem, 100% estrada de chão. Isso. Já começa por aí, né? Aí, para nós darmos, então, maior acesso à nossa reorganização para esse ano, enquanto gestão, de fato, é estruturar bem as 3 estratégias de saúde da família que já tem e colocar junto um pronto atendimento com horário estendido para atender melhor a população.
Beleza, então, nós tivemos aí a presença da secretária de saúde do município de Botuverá. Aliás, eu acho que é a primeira vez que a senhora esteve aqui, né? Sim, Foi, né? primeira vez. A senhora está assustada com essa obra também, tá vendo? Que aqui nós estamos tudo nas coxas, né? Então, não te assusta. A Camila de Souza e também a fisioterapeuta Betânia Mesquita, falando dos trabalhos aí da Secretaria Municipal de Saúde do município de Botuverá, que atende 7.000 pessoas hoje para a Secretaria de Saúde, hoje que estão inscritas, é isso que a senhora falou? Hoje em torno, eu creio que o censo deu 5.700 pessoas, mas eu creio que nós já tenhamos mais, porque Botuverá tem chego muitas pessoas de fora. Pará, Maranhão, Bahia, toda semana nós temos famílias novas chegando. Isso é bom, né? Vamos ser sinceros, querendo ou não, é bom para o desenvolvimento da cidade. Como é que você vai crescer se não tiver gente para fazer crescer? Sim. Claro que tem que se acompanhar o crescimento, a estrutura tem que acompanhar o crescimento. E muitas vezes o que acontece é o seguinte, não vem verba para o aumento, né? Esse é o problema. É o que todos os prefeitos reclamam, né? Não adianta, é só tirar, mas não muda muito. Até fazer o próximo censo é que eles vão enxergar essa mudança, né? É assim que funciona, né? Isso, e aí nós, enquanto saúde, nós conseguimos observar o que nós precisamos planejar de fato para a saúde pelos nossos cadastros, né? Porque daí a saúde tem um cadastro à parte. Então, hoje, nos cadastros, nós temos em média umas 7.000 pessoas ali para atender. Maior que a população. Maior que a população. Por isso que tem que atualizar. Mas tá bom então, secretário. Obrigado pela presença de vocês aqui nos estúdios da cidade.